Olá, povo de Deus, sexta-feira da terceira semana da Páscoa, 23 de abril de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 9, de 1 a 20 e de João 6, de 52 a 59. Primeiro, os Atos começam com o grupo dos 12, que ficou fixo em Jerusalém no esquema de Lucas. Depois vem o grupo dos 7, destacando Estevão e Filipe, pregando e expandindo a missão. Agora o esquema começa a destacar a missão de Saulo Paulo. Este vai passar de perseguidor a perseguido com imenso dinamismo e intrepidez na missão. Segundo Atos dos Apóstolos, Paulo, na ocasião de sua vocação para a missão cristã, era um jovem, nascido, portanto, no início da era cristã, em Tarso da Cilícia. O próprio Paulo, em Jerusalém, cercado de soldados, fala e se apresenta assim: eu sou um judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui educado nesta cidade, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados, cheio de zelo por Deus, como todos vocês o são agora. Em diversas vezes que Paulo se apresenta, ele mesmo diz que era o perseguidor do caminho, nome dado ao movimento cristão primitivo. Era exatamente o que ele ia fazer em Damasco: capturar cristãos para serem arrastados a Jerusalém. Interessante considerar que a distância entre as duas cidades é de mais de 200 quilômetros, o que significa que o cristianismo já tinha se expandido para o norte da Palestina, rumo àquilo que nós chamamos hoje lá em cima de Líbano. Em Atos, temos 3 narrativas da chamada conversão de Paulo, sendo a primeira na terceira pessoa e as outras 2 são autobiográficas. Elas seguem um esquema que apresenta Saulo perseguidor indo a Damasco. Aí se dá a experiência do encontro com Jesus, ponto central da narrativa. Depois, a segunda visão de Jesus, que prepara Ananias, um judeu cristão de Damasco, para acolher Paulo. E tudo é concluído com o batismo de Paulo, que confirma o seu processo de iniciação cristã em Damasco. O evento da conversão é descrito de maneira dramática. Paulo é ofuscado por uma forte luz, cai por terra, por isso que o ditado popular caiu do cavalo, ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta de Paulo: quem és, Senhor? Dá a ocasião para a apresentação de Jesus, que se identifica com os perseguidos. E a nova pergunta de Paulo se iguala a tantas outras expressões que temos, inclusive nos evangelhos: que queres que eu faça? O que é preciso fazer? O que devemos fazer? E a resposta de Jesus se iguala a narrativas de tantos milagres, onde ele diz ao enfermo: levanta-te. As 3 narrativas sobre este evento que envolve Saulo são ricas em detalhes e que mereceriam de nós um estudo mais acurado, comparando com a carta aos Gálatas, o que não cabe aqui. Importante ainda é ressaltar que há debates em torno do título que se dá a esse evento: conversão ou vocação de Paulo? Ou até se poderia dizer as 2 coisas. O que podemos ainda falar sobre essa mudança radical de Saulo Paulo é que a história de convertidos tem um elemento que perpassa as demais histórias: o radicalismo. Geralmente alguém que passa por uma experiência como essa de Paulo tem um comportamento radical e até intolerante com os que não passaram pelo mesmo caminho. Nada fácil conviver com convertidos, pois eles comumente generalizam e acham que, como para eles foi possível a mudança, ela o é também para todos. Paulo, de fato, se transformou num missionário apaixonado por Jesus,
que não media esforços para levar a boa nova por todos os cantos com destemor. As perseguições eram por ele enfrentadas com muita altivez, pois de perseguição ele entendia. A mudança de perseguidor para perseguido ele encarou como normal dentro do processo pessoal de seguidor de Jesus e missionário da Boa Nova. Alguém que entendeu que tudo o que aconteceu consigo foi obra do Espírito Santo, como Ananias lhe disse, e passou a enxergar a vida com um novo olhar. João 6, de 52 a 59. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Essa linguagem de Jesus, comer sua carne, beber seu sangue, não era de forma alguma de fácil entendimento. O que é claro é que não se pode ler de maneira fundamentalista, literalista, pois isso seria um absurdo e deturparia o sentido que Jesus dava às suas palavras. Depois da ressurreição, as comunidades entenderão essas palavras de Jesus, referindo-as ao pão e vinho que eles partilham nas celebrações. Esse sentido se torna muito existencial, pois comer do pão e beber do vinho se torna um compromisso muito sério, pois é como assimilar a pessoa e o projeto de Jesus. Como nos diz o exegeta Jaldemir Vitório, assim como o alimento e a bebida, ao serem ingeridos, passam a fazer parte do corpo físico de quem os consumiu, o mesmo deve acontecer com quem adere a Jesus. Toda a existência do discípulo tende a ficar permeada pelo Senhor, com o qual entramos em comunhão. Os vocábulos carne e sangue indicam a totalidade do ser humano. Receber o corpo e o sangue do Senhor significa entrar em comunhão com tudo quanto Ele é, sua humanidade, sua divindade, de forma que todo ser do discípulo se deixe tomar por Ele. É assim que o discípulo se alimenta em sua caminhada de encontro com o Pai. E assim, alimentado, jamais desfalecerá pelo caminho. Por tudo isso, Jesus volta a fazer a comparação de sua maneira de doar-se totalmente com o simples comer do maná, como os antigos fizeram. Quem comeu do maná morreu. Quem comer do pão da vida se alimenta para a vida eterna. Essa grandeza não pode ser negada a quem quer que seja. E nesse sentido, o Papa Francisco faz um desafio à igreja, a todos nós, dizendo: a igreja é chamada a ser sempre a casa aberta do Pai. Um dos sinais concretos desta abertura é ter por todo lado igrejas com portas abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará com a frieza de uma porta fechada. Mas há outras portas que também não se devem fechar. Todos podem participar de alguma forma da vida eclesial.
Todos podem fazer parte da comunidade e nem sequer as portas do sacramento se deveriam fechar por uma razão qualquer. E isto vale, sobretudo, quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Estas convicções têm também consequências pastorais, que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. Um beijo no seu coração.